É, galera, aos poucos aquele timaço do Flamengo de 2019, infelizmente, está se desfazendo. Primeiro foi o Pablo Mari, depois o Jorge Jesus, depois o Rafinha. E agora estamos prestes a dar adeus aí pro nosso coringa, o Gerson, o que para mim é o jogador mais elegante do futebol brasileiro. Um meio-campista diferente, raridade total você ter um jogador como Gerson no seu time. E a sua venda para o Olympique de Marseille está praticamente finalizada. Esse é infelizmente aí o assunto do vídeo de hoje aqui no canal do Rocco. Antes de prosseguir, eu peço que você se inscreva se ainda não for inscrito. Vai deixando o joinha aí para dar aquela moral, para fortalecer e aciona o sininho da notificação. Bom, galera, falta muito pouco para a venda do Gerson ser oficializada aí pelo Flamengo. A gente já via pelas conversas ali do Braz que tinha coisa ali. Né? O Braz não enrolou, ele falou que estava tendo essas conversas, e as notícias que a gente tem aí é o seguinte: o Flamengo queria 35 milhões de euros, o Olympique queria pagar 25, e ao que tudo indica, vão parar no meio termo, e Gerson vai sair do Flamengo por 30 milhões de euros. Falta aí alguns detalhes para sacramentar a negociação, porque o Flamengo quer que o Gerson continue pelo menos até a janela se abrir, para dar tempo de ir no mercado e buscar alguém. Tem a questão ali de porcentagem, o Flamengo quer ainda ficar com a parte do jogador, porque tem aquela desconfiança de que o Gerson está indo para o Olympique como uma ponte, ele vai pisar lá e de lá vai para um grande clube, talvez o PSG, que já manifestou interesse no jogador. Então o Flamengo quer ficar com aquela porcentagem ali, por aí em caso de venda, faturar um pouco mais. É muita grana, é praticamente irrecusável esse dinheiro aí, cerca de 200 milhões de reais, né, 30 milhões de euros, principalmente no momento que a gente está de pandemia. Talvez, se não tivesse acontecendo tudo isso, o Flamengo conseguisse recusar essa proposta, segurar mais o Gerson e vender por mais caro, caso, né, tivesse a intenção de vender. No momento que a gente está, infelizmente, vai ter que ter um sacrifício aqui, outro ali, e um deles é a iminente venda do nosso Coringa. E o que isso impacta no Flamengo? Onde é que vamos arrumar um jogador, pelo menos que chegue perto do Gerson, para substituir? Bom, eu vou dar aqui a minha opinião sobre o que eu faria caso fosse da diretoria, caso fosse Marcos Braz ali. Quem eu iria buscar para substituir o Gerson? A nossa primeira opção, e é bem óbvia, é o Thiago Maia. Thiago Maia que está no elenco e está emprestado. Eu pegaria parte dessa grana e investiria na compra do Thiago Maia. Não tem a mesma qualidade técnica do Gerson, mas é um jogador muito técnico. É um jogador que marca mais do que o Gerson, bate bem na bola quando chega à frente. Acho que daria ao Flamengo mais consistência na marcação ali no meio de campo. Talvez o time parasse de tomar tanta bola nas costas ali dos laterais, que muita gente reclama do Isla, reclama do Felipe Luiz, mas esquece que o meio de campo do Flamengo em relação à marcação é um buraco. Você tem o Diego e o Gerson são dois meio ofensivos, os caras até tentam marcar, sabem cobrir espaço, mas não é a mesma coisa de um marcador, de um pegador. Então os caras chegam ali livre e tudo estoura lá nos laterais. Então no futebol, nessa simplicidade toda, tá tomando bola nas costas dos laterais, a culpa é dos laterais. Não é bem assim que acontece. Mas as coisas não são bem assim, você precisa de uma marcação mais pegada no meio de campo para não estourar tudo nos laterais. Enfim, o Thiago Maia é a minha primeira opção, mas não é a única. Além do Thiago Maia, eu iria atrás de Patrick do Inter, ou o Edenilson também do Inter, ou os dois, porque são ótimos jogadores, os dois podem fazer ali aquela parte do meio de campo. O Patrick é um cara que também faz a ponta ali, no eventual saída ou do Bruno Henrique, ou do Arrascaeta, ou do Everton Ribeiro, ele pode sim ocupar esse espaço do campo. De novo, não é a mesma qualidade do Gerson, não é a mesma qualidade do Arrascaeta, não é a mesma qualidade de ninguém do meio de campo para frente, na minha opinião. Estou falando de qualidade técnica, mas são jogadores completos, são caras que marcam muito quando o time perde a bola, são caras que chegam bem à frente, principalmente o Patrick sabe fazer gol, se infiltra bem. Edenilson é um baita de um batedor de pênalti, coisa que a gente precisa muito, porque a gente depende demais do Gabigol da Arrascaeta. Quando tem cobrança de pênalti, decisão aí pro Flamengo, eu confio que o pênalti do Arrascaeta vai entrar, o do Gabigol vai entrar, o resto, o meu coração fica saindo pela boca. Então é um reforço também em relação à decisão por pênalti. A gente tá na Libertadores e tá na Copa do Brasil, torneios bastante importantes e que pode sim vir a ter decisão por pênaltis. E podem pensar, pô, é exagero, perde o Gerson, aí fica com o Thiago Maia, traz Patrick, traz Edenilson, 3 jogadores, não é exagero. Vocês estão vendo aí, o Flamengo teve 4 jogadores convocados aí para a seleção brasileira, 4 jogadores titulares, fora o Arrascaeta e o Isla. Ou seja, são 6 jogadores, meio time que o Flamengo está perdendo para seleções aí. Se você tem o Patrick, se você tem o Edenilson,
e o Thiago Maia recuperado, você não ia sofrer tanto assim. Então não é exagero, o time do Flamengo é muito bom, normalmente vai ter muita gente convocada, então precisa sim de reforço para ter um elenco um pouco maior e com mais qualidade. E a gente já tem o João Gomes, só que a gente não pode pegar essa responsabilidade de substituir o Gerson e jogar nas costas do menino. Joga muito futebol, sempre que entra mostra maturidade e tal, mas não é a mesma coisa você entrar sabendo que depois vai ter o Gerson para assumir a bronca. Não é a mesma coisa você entrar e você ser o dono dessa bronca, você ter que assumir. Não é a mesma coisa. E colocar o moleque na fogueira dessa pode vir a queimar uma carreira. E a diretoria do Flamengo de hoje em dia é organizada, não costuma fazer esse tipo de coisa, que lá atrás o Flamengo desperdiçava muita revelação, colocava os moleques para resolver a bronca, brigando para não cair, aí metia o menino lá e ele tinha que se virar para salvar o Flamengo de rebaixamento. Então, hoje em dia não é assim que funciona. Tem sim que contratar grandes nomes para os moleques irem entrando aos poucos, como é o João Gomes, né? Uma hora que alguém está suspenso, ele vai lá e joga, entra no meio do jogo. Tem o Hugo Moura, que também é da base e é muito bom jogador. Pires da Mota está voltando e a informação é de que ele jogou muito lá. Então, assim, o Flamengo vai ter um monte de opções assim diferentes, variedade. Você tem o Hugo Moura, que é cabeça de área, coisa que o Flamengo não tem hoje em dia, aquele cara mais pegador, o cara que marca mais, coisa que o Flamengo não tem no seu elenco titular. Você tem o Thiago Maia, que faz ali as duas funções muito bem. Você tem a volta do Pires da Mota, é outro cara que joga na cabeça de área, bastante pegador também. O Rogério Ceni pode sim aproveitar o Pires da Mota. Eu sempre gostei do Pires da Mota, só nunca teve grandes chances no Flamengo, não teve como se firmar. E aí a torcida pega no pé, acha que é jogador ruim, simplesmente analisa o cara com análise totalmente rasa, e não é assim que faz. Tanto que ele jogou bem em todos os lugares que passou, menos no Flamengo. Ele nunca teve oportunidade para mostrar seu futebol dentro do Flamengo. É igual quando eu falo que o Gabigol não deu certo na Europa. O Gabigol não jogou praticamente, como é que vai dar certo sem sua oportunidade? Enfim, opção é o que não falta dentro do Flamengo, né? E no mercado aí também, como eu falei, Patrick, Edenilson e outros jogadores. Tem aí, não vai substituir na mesma qualidade técnica do Gerson, mas podem trazer outras valências, como eu falei, como a questão de marcação, a questão de segurar mais ali no meio de campo. Tem o Renato Augusto também, que está sendo ventilado aí no Flamengo há algum tempo, mas o Renato Augusto, para mim, é a melhor opção técnica, mas é um cara que está com idade avançada, está há muito tempo jogando lá na China, futebol muito fraco, então não tem como saber se o Renato Augusto iria voltar e conseguir jogar aquilo que ele jogou no Corinthians, por exemplo. Acredito que não, porque ele está bem mais velho e está jogando futebol muito ruim, não está no nível de competitividade, né, pegado, então não dá para confiar. Não, vamos trazer o Renato Augusto aí, vamos lá. Não dá para confiar, mas é um bom nome também, né? É um bom nome se você trouxer ele por um preço bem abaixo do que ele recebe lá e também se trouxer ele junto com outros nomes, para o caso dele não dar certo, colocar outros nomes para jogar. Mas e vocês, qual a sua opinião? Eu tô certo em relação às substituições aí do Gerson? Faltou mencionar alguém aqui? Tem alguém que vocês não gostam, que eu mencionei? E a volta do Pires da Mota? O que é que vocês acham aí da volta do Pires da Mota? Ele pode ser bem aproveitado pelo Rogério Ceni? Deixe sua opinião aqui embaixo no campo de comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito. Deixa o like para dar aquela moral. Aciona o sininho da notificação. Tamo junto, valeu e até mais.